Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec. Nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês um pouquinho como que é trabalhar como estagiária na área da programação. Eu tenho certeza que muitos de vocês ainda estão procurando o primeiro emprego e não sabem como que funciona um estagiário na área de programação. O que ele faz, visto que ele não sabe tanta coisa? Como que é aprender? Quais são as responsabilidades? O que deve ser feito para você ter uma experiência muito mais fluida e muito mais fácil dentro da programação no seu primeiro emprego? Ou tem gente que conseguiu o primeiro emprego agora e está um pouco receoso do que deve fazer, como deve fazer, se deveria saber alguma coisa ou não e assim por diante. Então eu vou falar a minha experiência e eu espero que ajude vocês na experiência que vocês vão ter ou que vocês estão tendo no momento, beleza? Então vamos lá. Lembrando que quando eu comecei o meu estágio eu não sabia praticamente nada. O meu conhecimento se baseava em HTML, CSS, JavaScript e Python. Lembrando que conhecimentos básicos, que eu mais sabia dentre todas essas stacks era basicamente HTML e CSS, que não são nem linguagens de programação. Eu sabia bastante HTML e CSS, sabia criar bastante landing page estática, soube utilizar logo depois o JavaScript para me auxiliar ali a dar um dinamismo às minhas páginas estáticas e a minha primeira linguagem que eu havia estudado, que era o Python. E o Python eu sabia bem o básico também, mas conversar ali com o console, conseguir enviar informações pelo console, o console receber minhas informações, fazer tratativas, if, else, fores, e daí me retornar a resposta novamente. Então eu sabia fazer poucas coisas dentre as minhas stacks e os meus conhecimentos. Então eu sabia lógica de programação e sabia HTML e CSS basicamente. Mas nada além disso, então eu não tinha muito conhecimento. Mas eu tive a sorte de entrar numa empresa que o objetivo deles era ensinar. Então eles queriam estagiários que não soubessem, eles não se importavam basicamente de estagiários não terem muito conhecimento, porque eles sabiam que dentro da empresa eles iriam formar e passar os conhecimentos necessários para a empresa. Como na empresa em que eu entrei era utilizado .NET e C#, então basicamente todos os conhecimentos que eu tinha não eram muito utilizados. O que mais era utilizado era o HTML e CSS, quando eu precisava mexer em alguma tela ou algo do gênero, ter ali um pouco de conhecimento com relação às tags, como dimensionar, um pouquinho de CSS para ajustar alguns layouts e assim por diante. Mas de resto, os conhecimentos que eu tinha não eram muito importantes para a área que eu estava indo por conta de ser uma linguagem diferente. E óbvio, a lógica de programação ajudou. Então beleza, então o que eu tinha que fazer? Quais eram as minhas responsabilidades como estagiária? Como estagiário, acredito que grande parte das empresas funcionam dessa forma, na forma de chamados, tarefas. Como que funciona isso? Você tem usuários finais, usuários que utilizam o sistema, eles fazem uso das aplicações, dos sistemas, dos sites daquela organização e eles verificam no momento que estão utilizando alguns erros, alguns problemas ou também possibilidades de melhorias. Coisas que eles gostariam de adicionar na aplicação, gostariam de adicionar no site e assim por diante. E eles abrem um chamado. O chamado, ou tarefa, ou task, ou seja, como a sua empresa se referir. Mas é basicamente um pedido que eles solicitam para que alguma coisa seja feita. Ou que algum erro seja corrigido, ou que alguma melhoria seja realizada. E tudo isso depende do usuário e depende do sistema que ele vai estar utilizando. E o seu dever é basicamente realizar aqueles pedidos. Então você recebe os seus pedidos, lembrando que geralmente tem uma aplicação que as empresas utilizam, depende da empresa, cada empresa utiliza uma aplicação específica, que faz a coleta de todos esses pedidos. Então é dentro dessa aplicação que o usuário vai lá, solicita e esse pedido chega até a sua lista de tarefas. Então você vai ter várias tarefas ali para realizar, você abre cada um dos pedidos, verifica o que o solicitante pediu, né, o que foi solicitado ali na requisição, e daí vocês realizam o que foi pedido ali. Então é basicamente esse o processo. Vocês pegam o ensinamento ali, você já tem o código. Dentro de uma empresa, quando você entra, tem vários projetos e várias senhas provavelmente que você vai ter que gravar. Porque tem vários repositórios, tem várias senhas relacionadas a cada uma das aplicações que a empresa fornece, cada uma das aplicações que são utilizadas pelos usuários finais, senhas para entrar nos sites, caso eles utilizem o WordPress. Então vocês vão ter várias senhas para você entrar em cada uma delas. No início, vai ser um pouco complicado você gravar. Vai chegar um pedido para você e você não vai saber dizer nem que aplicação é aquela. Tá, ele pediu isso, mas que aplicação é essa? Onde que eu tenho que mexer? Onde que eu acho o código-fonte? É aí que vai entrar o auxílio dos seus colegas. No momento que você entra numa empresa, o mais justo, o mais correto é que você tenha uma ajuda ali no início para você se habituar a cada uma das aplicações, entender como cada uma delas funciona, o que cada uma delas faz, principalmente. E é basicamente isso. Eu recebi os meus pedidos
pedidos, abria os meus pedidos, visualizava o que estava sendo solicitado e a primeira coisa que eu ia em busca era de saber qual era a aplicação. Eu entrava na aplicação e tentava entender, pelo menos, caso eu não tivesse mexido em nenhum momento nela, o que ela fazia, para saber entender exatamente qual era o comportamento que o meu usuário final desejava, o que aquele meu solicitante no momento de fazer o pedido estava querendo e está querendo com a resolução daquele. E aí eu simplesmente resolvia o chamado, eu abria daí o código, resolvia o chamado e retornava para o usuário para que ele realizasse o teste. Ele testando, tudo está funcionando, fechava o chamado e assim se finalizava. Então meu dia de trabalho era focado nisso, resolver pedidos, mandar para teste e fechar os chamados caso tudo tivesse solucionado. Se ainda tivesse um problema, continuava realizando todo o meu processo de solução e só ao final de tudo, onde tudo estivesse funcionando perfeitamente bem, que eu assim finalizava o chamado. Então basicamente o serviço vai ser muito parecido com isso, você resolvendo problemas de outras pessoas, que é o que é programar. O programador resolve problemas de outras pessoas e é assim que funciona, é a parte da vida. Então o nosso trabalho é resolver problemas. Como estagiário você já vai começar resolvendo problemas, provavelmente problemas menores, coisas mais simples, justamente porque você está iniciando. E de acordo com o que você vai resolvendo esses problemas, você vai adquirindo mais conhecimento. Agora, algumas dicas que eu dou para você que está começando no seu primeiro estágio. Primeiro, não foque apenas no estágio. A partir do momento que você começa a trabalhar, você precisa ainda continuar estudando por fora. Não ache que apenas o trabalho é suficiente. Continue fazendo projetos por fora, utilizando o que você utiliza no trabalho. Então, se você verificou um código no trabalho que cria uma imagem, uma API que recebe uma imagem, é uma ideia para você criar uma API no projeto pessoal, não utilizando nada do projeto da empresa, obviamente, por questão de sigilo e privacidade, então você não usa nada do projeto da empresa, mas já surge uma ideia na sua cabeça de algo que você pode fazer no seu projeto pessoal. Então você cria uma API que recebe uma imagem, já é um conhecimento a mais que você vai ter. Além de você solidificar o conhecimento de como aquele processo está acontecendo dentro da empresa e que, se em algum momento for solicitado alguma modificação, você vai ter um conhecimento maior e vai ser mais fácil de você realizar a modificação, você agora tem um conhecimento próprio para você, que se em algum momento você sai da empresa, você trouxe alguma coisa para dentro de si que vai te auxiliar a conseguir um outro emprego depois. Então, se você nunca fez uma API e você vê que a sua empresa tem uma API, vá buscar entender o que é uma API. Você pode entender mais ou menos na empresa porque você teve que conseguir solucionar um problema relacionado àquela API, mas você não sabe fazer uma própria. Então, vá tentar fazer um projeto pessoal utilizando uma API, criando uma API. Vá fazer, porque assim você vai cada vez mais solidificar o seu conhecimento. E todos os estudos que você tiver fora do trabalho vão te auxiliar com certeza enquanto você estiver no trabalho. Projetos pessoais que você faz em casa vão te auxiliar nos projetos que você tem que dar tratativa dentro do emprego. Porque são coisas muito parecidas. Óbvio, vão ser mais complexas no serviço porque é uma organização completa que utiliza aquilo, muitos usuários, muitas regras de negócio e assim por diante. Mas você vai aprender a se localizar. Então, por exemplo, se você estuda a estrutura MVC, quando você estiver aplicando e realizando alguma modificação em uma aplicação que é da estrutura MVC no seu trabalho, você vai saber se localizar. Então, se o usuário fala, eu quero alteração em tal tela, como você sabe como funciona a estrutura MVC, você vai saber chegar àquela tela, porque a aplicação de uma empresa são vários arquivos, então tem vários controllers, várias models, várias views, várias coisas, porque é uma aplicação completa. Não é igual a sua aplicação de projeto de casa que tem apenas uma e duas controllers. Não, mas se você sabe a estrutura MVC, você sabe olhar para aquela tela e através da URL se localizar e achar o arquivo dentro do código. Você não fica perdido, porque você sabe a estrutura. Então, algo que você estudou em casa consegue te favorecer dentro da sua empresa. E isso vai fazer total diferença, porque os seus conhecimentos vão se solidificar de uma forma muito mais fácil. Então, eu considero que o estágio nada mais é do que uma faculdade prática. Eu considerava assim o meu primeiro estágio, uma faculdade prática. Certo que eu recebia por isso, mas o meu foco principal não era esse. Era basicamente aprender. Então eu tentava filtrar todo o conhecimento que eu podia dentro do meu primeiro estágio. Eu olhava o código e falava, nossa, então é assim que se soluciona tal problema? Vou tentar implementar em casa também. Ah, então é assim que se faz tal coisa? Vou tentar implementar em casa também. Foi basicamente na minha empresa que eu comecei a ver sobre procedures. SQL Server Procedures, que são procedimentos.
tem um vídeo aqui, vai vir um vídeo, não sei quando esse vai ser postado, mas vai vir um vídeo aqui explicando totalmente sobre procedures para vocês, que é extremamente útil, porque você vai utilizar no seu trabalho procedimentos de banco de dados, que é basicamente o momento em que você encapsula códigos do banco de dados dentro de um procedimento. Então, quando você quer executar aquele código, você chama apenas o procedimento, ao contrário de escrever todo aquele código novamente. Simplificando, é isso. Então, eu aprendi mais sobre procedures, debugar procedures, criar selects mais robustos. Então, foram coisas que nos meus estudos pessoais eu nunca tinha feito. Nos meus estudos pessoais, eu aprendi a fazer um select, aprendi a fazer um update, um delete, mas eu aprendi a criar um procedimento. Não aprendi, lá no momento dos meus projetos pessoais, a como que eu tenho ali o meu código C# e faço ele chamar por uma procedure no meu banco de dados. Coisa que agora nós já temos vídeo completo no canal ensinando. Mas tudo isso eu aprendi na empresa e fui executando daí dentro da minha casa. Fui criando projetos, utilizando cada uma dessas funcionalidades dentro da minha casa. Isso solidificou muito o meu conhecimento. Para quando eu saí da empresa, porque quando eu saí da empresa eu precisava arranjar outro emprego. E não poderia agora, nesse outro segundo emprego, estar sabendo nada. Porque talvez eu não tivesse a mesma sorte de encontrar uma empresa que quisesse me formar. Então eu precisava ter determinado conhecimento. Até porque a outra empresa iria esperar isso. Porque ela iria pensar, se já trabalhou, então provavelmente já tem um conhecimento solidificado, já sabe fazer algumas coisas, já sabe como que funciona o ambiente de trabalho. Então, basicamente, você precisa coletar o máximo de conhecimento do seu estágio. Não trate apenas como um serviço. Outra coisa, saiba como pedir ajuda, porque você vai, como estagiário, precisar pedir ajuda em algum momento. Seja para descobrir qual arquivo você precisa acessar, seja para descobrir como solucionar um problema que você encontrou e é muito complexo e você ainda não sabe o que fazer, seja para saber dizer como que você publica alguma coisa ou não, porque em alguns momentos você pode acabar tendo que publicar em homologação ou não, ou entender algum conceito. Porque, por exemplo, no trabalho como estagiário, que eu descobri que eu tinha um ambiente de homologação e um ambiente de produção, onde o ambiente de homologação era um ambiente de testes e o de produção era onde efetivamente a aplicação estava funcionando para todos os usuários. Então, primeiro, quando eu fazia uma modificação naquele pedido que foi feito pelo meu solicitante, eu publicava no ambiente de homologação e era lá que ele testava. Quando ele testou tudo no ambiente de homologação, eu pedia para alguém colocar em produção, entendeu? Então, eu consegui aprender conceitos e a forma com a qual são estruturadas os projetos dentro de uma empresa. Então, você aprende muita coisa, tanto da parte técnica como da parte prática. Visto que você vai ter que pedir ajuda em diversos momentos, saiba como fazer. Isso vai te ajudar e vai ajudar também a pessoa que vai te fornecer o apoio. Como que você faz? Ao contrário de simplesmente ver um problema e solicitar uma ajuda, você não faz isso. Você vê um problema, não está sabendo solucionar, e está um erro ali, você primeiro procura no Google. Entende o que é aquele erro, por que aquele erro geralmente aparece, quais foram as soluções que outras pessoas encontraram para aquele problema, verifica se tem algum vídeo no YouTube que ensina a resolver aquele problema, busca, pesquisa, porque uma das principais habilidades de um programador é buscar por solução, porque independente se você é estagiário, júnior, sênior ou pleno, você vai ter erros nas suas telas. A única coisa é que fica mais fácil de solucionar. Por que fica mais fácil de solucionar? Porque você se transforma em uma pessoa mais rápida e mais eficaz em buscar solução dentro do Google, em pesquisar solução. Então é isso que você precisa começar a praticar desde agora. Viu um problema? Não pede ajuda direto, pesquisa, para que você saiba pelo menos o porquê aquele erro está ali. Você pode sair da sua pesquisa sem conseguir solucionar o seu problema, mas você sai com uma mente um pouco mais aberta. Você já sabe que aquele erro acontece porque algum nulo está chegando em algum lugar. Você pode não saber aonde que esse nulo está, mas você sabe que é porque um nulo está chegando em algum lugar. Você sabe dizer, às vezes, o porquê daquilo está acontecendo, mas não sabe como solucionar. Então, no momento que você for pedir ajuda, você já pede de uma forma diferente. Você já solicita, olha, eu pesquisei isso, isso e isso, eu descobri que o problema acontece por conta disso, mas eu ainda não estou conseguindo solucionar o problema dentro do código. Você pode me auxiliar? Isso daí mostra um pedido de ajuda totalmente diferente, porque ele mostra um interesse em buscar. Isso que a pessoa que vai te ajudar vai pensar, putz, ele não veio só me pedir ajuda, ele buscou ainda, ele teve a capacidade de ir e tentar buscar por si próprio a solução. Isso mostra interesse e é uma das principais coisas que você tem que demonstrar no seu estágio. Interesse em aprender ainda mais. Então, se você vê uma coisa diferente,
Busque saber o que é aquilo, busque entender, busque perguntar, nossa, eu vi algo diferente, vi isso e aquilo, como que é, o que é isso? Gostaria de aprender, gostaria de entender o que é. Por quê? Porque o seu objetivo lá é buscar conhecimento, e você só busca conhecimento pesquisando, testando, fazendo e perguntando. Essas são as formas de você buscar conhecimento cada vez mais dentro do seu estágio, então foque nisso. Esse é o meu principal conselho para vocês. Então, primeiro, trate o seu estágio como uma faculdade externa para buscar conhecimento. E segundo, saiba como buscar ajuda. Então é basicamente isso, galera. Contei como que foram os meus estágios, como que eles funcionaram. Eu espero que vocês tenham curtido. Me conta como é a experiência de vocês, como que vocês imaginam que vai ser o seu estágio, ou se você já tem um estágio, como que tá sendo para vocês, se é mais ou menos assim, ou se não, o que você faz, quais as dicas que você que já trabalha dá para as pessoas que estão iniciando agora. E é isso, espero que vocês deixem um like no vídeo se gostaram do conteúdo, se inscreva para ter mais conteúdos como esse. E agora o Cristec tem Instagram, exatamente, agora eu estou disseminando conteúdos de programação também no Instagram. Então me segue lá, _Cristec, tá aqui na legenda, tá aqui na descrição caso vocês queiram acessar. Lá vocês vão ter vários outros conteúdos, como também os bastidores dos vídeos que eu gravo aqui para o YouTube. Eu também estou no LinkedIn, se quiser me seguir lá também, se conectar comigo, lá a gente troca bastante informação. Então eu estou em 3 redes sociais, no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Me segue em todas as 3 e você vai ter conteúdo completo voltado à programação. É isso, espero vocês lá. Até um próximo vídeo. Falou!